Eu sou Jéssica Scipione, seja muito bem-vinda ao universo das experiências exclusivas do feminino. Gente, eu tô de volta finalmente! Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar, que saudade que eu tava de sentar e conversar com você que tá aí do outro lado, de cara nova, de casa nova, de vida nova. Então, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, eu quero te dizer um pouco, te contar um pouco sobre quem é essa nova Jéssica que aparece aqui agora e o que ela traz de novo. E aí, eu resolvi começar contando do início, do porquê eu resolvi aparecer aqui, colocar minha carinha e falar sobre parto, sobre nascimento, sobre gestação. Essa sementinha começou lá em 2016, que era um momento que eu já estava aí há 2 anos trabalhando como doula. Eu comecei em 2014 lá em Londrina, na equipe Doulas em Londrina, que sou muito grata. E em 2016 eu comecei a me fazer a seguinte pergunta: que tipo de doula eu quero ser? Como eu quero trabalhar? Como eu quero, a partir daqui, continuar desenvolvendo esse trabalho? E aí, nesse momento, eu tinha 3 ideias que me norteavam. Uma delas era, eu já tinha muito clara, né, depois desses 2 anos, a minha missão como doula nesse mundo. Eu sabia e meu coração me dizia que o caminho era por aí. Então isso era muito claro para mim e eu queria realmente fazer isso, eu queria me dedicar totalmente a isso e eu queria ser doula em qualquer lugar do mundo. Eu não queria ficar restrita a uma cidade, a um lugar. Para quem não sabe, começar nesse caminho como doula é muito difícil, principalmente para se manter só com isso. Então, ao longo desses 2 anos, eu tive que ir mantendo outros trabalhos enquanto eu doulava, enquanto eu atendia outras mulheres. E aí eu, então, já tinha isso muito claro de que eu queria ser doula. Outra coisa que me norteava era, bom, se é isso que eu quero, e se eu quero fazer, eu quero viver, eu quero poder viver disso e não ter que ficar sempre fazendo outras coisas que me tiravam um pouco o foco do que eu realmente queria. Se é isso que eu quero, então eu preciso acreditar nisso. Se eu não acreditar nisso, quem vai acreditar? A terceira ideia que me norteou foi, beleza, eu sei que é isso que eu quero, eu acredito nisso com todo o meu coração, eu acredito na potência desse trabalho, eu acredito na transformação que esse serviço traz para as mulheres e para esse início da vida, para esses seres que estão chegando, para a sociedade como um todo. Eu acredito muito nisso. Só que ser doula está diretamente conectado a uma mudança social muito grande, uma mudança de paradigma na forma de nascer. Então isso é uma coisa que leva tempo. E diante de tudo isso e dessa minha inquietação de querer viver isso, eu também cheguei então a essa ideia de que para as mulheres quererem uma doula, primeiro elas precisam querer parir. Então ainda até chegar na doula, que no caso sou eu, ainda tem um caminho longo, né, de reflexão sobre a forma de nascer. Então eu preciso fazer alguma coisa para ajudar nesse processo, para trazer mais elementos para que as mulheres possam primeiro se fazer essa pergunta: por que parir? Se eu tenho um caminho, eu tenho uma alternativa que me parece muito mais prática, muito mais fácil, que é fazer uma cesariana e que é muito confirmada por todo mundo e é muito aceita. Então, por que parir? E aí, com tudo isso, né, permeando a minha cabeça, os meus pensamentos, teve uma experiência na minha vida que foi muito transformadora e que foi crucial para eu estar aqui falando sobre isso hoje, que foi uma experiência que eu tive de uma supervisão de um curso de doulas, né? Eu participei, dei aula num curso de doulas da Unimaterna, que inclusive também é uma outra iniciativa de mulheres que indico muito. Elas formam profissionais nesse caminho, né, da doulagem, da amamentação, enfim, procurem por aí. E eu fui então uma das professoras num dos primeiros cursos de doulas da Unimaterna e tinha um estágio prático e eu fui supervisionar esse estágio numa
maternidade do SUS lá na região de Londrina. Eu já tinha atendido no SUS, mas essa era a primeira vez que eu estava lá atendendo mulheres no SUS, mulheres que eu não conhecia, porque antes eu tinha atendido mulheres no SUS, mas mulheres que tinham me procurado com uma certa antecedência, então eu já conhecia elas, já tinha feito um trabalho antes com elas e ia acompanhar elas no parto. Mas essa experiência foi diferente, porque eu estava lá para servir mulheres que eu nunca tinha visto e que a gente estava se conhecendo ali pela primeira vez. E aí essa experiência foi muito marcante, porque o que eu percebi? Até então eu via muita potência no trabalho da doula ali no parto. Nessa experiência o que eu percebi foi a importância da preparação antes do parto, desse apoio de outras mulheres na fase que antecede o parto, no processo já de gestação e até antes. Porque ali eu me deparei com mulheres que chegavam na maternidade em trabalho de parto, ou às vezes nem em trabalho de parto, e elas não sabiam nada sobre o corpo. Elas não sabiam o que era uma contração, elas não sabiam o que era tampão, elas não sabiam nada, o que estava acontecendo no corpo delas. E aí isso foi muito chocante para mim, porque eu percebi que, além da gente ter um sistema todo que perpetua a violência obstétrica por 1 milhão de questões, não é, os médicos são malvados e eles cometem violência obstétrica porque eles são vilões. Não é só isso é simplificar muito a história. A gente tem todo um sistema que faz a violência obstétrica acontecer. Então esse é o sistema. E aí o que eu vi foi essa cena, mulheres totalmente desconectadas do corpo, totalmente perdidas sobre aquela experiência física que estava acontecendo no corpo delas, chegando dentro de um sistema que perpetua a violência. E aí, essa conta pra mim foi, obviamente, essas mulheres, elas estão muito mais suscetíveis. A hora que eu chego lá, sem saber nada, eu tô totalmente nas mãos desse sistema. Então, a chance de eu sofrer uma violência obstétrica é muito maior. E eu saí dessa experiência, assim, com mais uma coisa muito clara, que era a seguinte: eu preciso fazer alguma coisa para que as mulheres cheguem nesse momento do parto minimamente preparadas, minimamente sabendo aonde elas estão pisando. A partir disso, que veio muito de encontro, né, com o meu processo pessoal, de tudo que eu já estava pensando, eu saí dessa experiência e pensei, eu preciso compartilhar coisas. Ter uma doula é algo muito distante para a maioria das mulheres. Eu sei disso e desde o primeiro momento que eu decidi que eu ia ser doula na minha vida, eu nunca quis trabalhar só em prol de uma bolha, ou seja, a minha intenção, o meu objetivo sempre foi que isso se expandisse de uma forma que todas as mulheres, porque todas as mulheres merecem ter um acompanhamento e um tratamento digno nesse momento. Sabendo disso, que ter uma doula era algo muito distante para a maioria das mulheres, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as mulheres nesse período que antecede o parto, principalmente para essas mulheres que não vão poder ter uma doula. Então, eu tomei coragem e falei, vou abrir um canal no YouTube, vou começar a falar sobre isso e vou começar a escrever um material que tenha tudo que eu acho, né, a partir da minha experiência, que eu acho que uma mulher precisa saber antes de passar pela experiência do parto. O mínimo que todas as mulheres precisam saber. E aí, então, comecei o canal no YouTube e comecei a escrever um material que depois, né, lá no ano seguinte, em 2017, se transformou no livro, no Guia da Gestação ao Puerpério, Como Viver Cada Fase com Mais Leveza. Se você não conhece e não baixou ainda, vou deixar o link aqui embaixo, você pode entrar lá e baixar, é gratuito. E é isso. No próximo vídeo, vou continuar essa história, vou trazer aí um pouco do que aconteceu então na minha vida depois disso, né, um pouquinho do que aconteceu no ano de 2017, até chegar onde a gente está agora, onde eu tô agora, aqui voltando para conversar com você toda semana, pra gente estar juntos de novo e pra gente construir de novo isso que a gente faz tão bem juntos. Tô muito feliz de voltar, obrigada, você que tá aqui ainda, que tava me esperando, que estava ansiosa por essa volta, recebi muitas mensagens, recebo mensagens até hoje falando como, né, os vídeos que eu fiz há tempos atrás já ainda ajudam, ainda estão
movimentando e ajudando muitas mulheres justamente nessa preparação para o parto. Então, muito obrigada pela confiança, obrigada por continuarem aqui. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito obrigada. E seguimos essa história no próximo vídeo. Me segue no Instagram, baixa o livro, curte o canal para agora você receber de novo todas as informações. Um beijo e até a próxima!